Eu nunca acreditei em histórias de lobisomens. Para mim sempre foi uma bobagem, superstições idiotas. Até o fato que aconteceu comigo em 1962. Naquela época, eu havia comprado um pedaço de terra em um lugar retirado a 30 quilômetros da cidade. O lugar era bastante isolado, com várias ribanceiras que, da maioria das vezes, dava aquela impressão de que a gente vivia em um outro mundo. A mais ou menos 2 quilômetros de onde eu ficava, moravam duas famílias de ciganos bastante problemáticas e que tinham a má fama de roubarem o pessoal da vizinhança. Em pouco tempo, com a ajuda da família e amigos, eu construí a casa, fiz cercado, e junto com a minha mulher e meus 2 filhos, então comecei a cultivar hortaliças e a criar animais. Um dia, enquanto eu estava na cidade fazendo compras, uma cigana por nome Maria chegou até o cercado de minha casa. Chamou a minha mulher Aline e então começou a puxar assunto. Vocês moram há muito tempo por aqui, né? Minha nossa, o lugar ficou muito bonito. Eu gostei. E conversa vai, conversa vem. A minha esposa então, já conhecendo a fama daquele povo, não deu muita confiança para aquela mulher não. Antes de ir embora, Maria pediu a Aline um frango, o que foi negado na hora. Aquela negativa então deixou a cigana bastante irritada. Foi quando as duas começaram um bate-boca bastante acalorado. Maria então foi embora, dizendo que não ficaria assim. Quando cheguei em casa, Aline me contou do ocorrido e disse também que estava morrendo de medo por ela e também pelas crianças que tinham que estudar. Eu disse para deixar de bobagens. Ora, onde já se viu ficar com medo de uma cigana? Ah, pois eu quero que ela venha aqui novamente quando eu estiver aqui. E com isso os dias foram passando. Em uma manhã de quarta-feira, enquanto tratava dos animais, eu dei por falta de 2 galinhas e também o meu peru. Eu e as crianças então procuramos e nada. Nenhum sinal das aves. Aline então me disse bastante assustada. Tá vendo? Foi a Maria, eu tenho certeza. Ela tinha jurado e tinha ameaçado, ela veio cá. Eu fiquei bastante irritado, mas não queria acusar ninguém sem provas. E fiquei imaginando que aquelas aves poderiam ter sido levadas por algum animal selvagem, e ficou por isso mesmo. Mas alguns dias tinham se passado, e em um sábado, na parte da tarde, eu fui até a venda do seu Atenor para tomar uns tragos e também jogar um pouco de conversa fora. Quando eu estava perto de ir embora, eis que entra na venda Maria. Ela estava acompanhada com um homem que, na certa, era o seu marido. Eu então acertei a conta com seu Atenor e já estava caminhando rumo à porta. A cigana então falou desse jeito para o homem que estava com ela. Tião, você gostou do frango e do peru que eu fiz? Eu mesma preparei com muito carinho. Tava gostoso, não tava? E começou a rir com ar de deboche. Aquilo me deixou com sangue fervendo na veia. Quando comecei a discussão, o homem que estava com Maria partiu para cima de mim. Foi quando começamos a trocar socos e também a rolar pelo chão. Logo a turma da venda interveio, separando aquela briga. Antes de ir embora, eu disse para a cigana: quero ver se você tem coragem de voltar lá de novo, viu? Eu vou estar te esperando, bem preparado. Ela então riu bem alto e disse que na próxima semana iria sim, e que eu poderia ter certeza. Uma semana se passou, e no primeiro dia da Semana Santa, eu estava com minha família. Já estávamos todos dormindo quando ouvimos de longe um uivo assustador. As crianças ficaram me perguntando: papai, o que era aquilo? O que é aquilo? Eu então respondi que era para elas dormirem e que era apenas um lobo.
mas aquilo foi apenas uma ilusão minha. Meia hora depois, uma pancada muito forte foi dada em nossa porta. Acordamos todos assustados e, do nada, um rosnado muito alto e bastante assustador foi ouvido do lado de fora. A coisa que estava ali ficava farejando cada centímetro de parede como se estivesse nos caçando. E cheirava. A Lina então gritou: "É lobisomem! Fiquem quietos!" Eu, ignorante só para variar, nunca acreditei nessas coisas. Então eu disse: "Que lobisomem que nada! Isso são aqueles ciganos safados vindo aqui nos roubar de novo." Então, mesmo contra a vontade de minha mulher e dos meus filhos, eu peguei o meu podão, abri a porta e saí em busca da coisa. Eu andei pelo terreno todo e não encontrei nada. Quando eu estava desistindo da procura, eu escuto um grito de galinha que vinha atrás do mandiocal. Então eu disse: é hoje. Hoje eu pego esse safado que está me dando prejuízos há tempos." Então eu fui bem devagar com meu podão super afiado, abrindo caminho por entre os pés de mandiocas. Eu fui andando bem devagar. Quando foi na última touceira de mandioca, eu abri rapidamente, disposto a desferir de podãozadas aquele ladrão que vinha me roubando há tempos. Assim que eu abri a última touceira e já com o podão armado, eu vi. Dei de cara com uma criatura horrorosa. Era um ser que se assemelhava a um grande cachorro. A diferença é que estava em pé. Quando eu abri aquela touceira, aquele ser com olhos vermelhos e com uma galinha entre aqueles grandes dentes amarelados, entrei em desespero total. A criatura então se virou para mim, me olhando com aquele olhar de ódio. Eu corri imediatamente para a minha casa. Quando eu cheguei lá, eu quase arrombei a porta gritando: "Fecha a porta, mulher! É lobisomem! Fecha!" Nós, aquela noite, ficamos acuados, sem arma, sem cães, somente com a faca de cozinha em punhos. Aquela coisa então ficou a noite toda andando pelo quintal e às vezes parava em frente à porta soltando um uivo assustador. De certa forma, aquilo não queria nos atacar, ficou apenas rondando o quintal a noite toda. Quando o dia estava clareando, a coisa simplesmente soltou um uivo e foi embora. No dia seguinte, eu coloquei o meu lugar à venda. Eu, a minha família, fomos então ficar um tempo na casa dos meus sogros, até que conseguimos vender nossa terra e compramos uma casa na cidade. Eu nunca mais fui por aqueles lados, mas as pessoas da região afirmam que nas noites de Semana Santa é possível se ouvir um uivo bastante assustador por aquelas estradas, o uivo de Maria, a mulher que virava lobisomem.